Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje, dia 3 de abril, estamos completando a nossa 41ª edição desse nosso encontro semanal. Semana passada, por conta de um imprevisto, não foi possível a gente realizar mais uma gravação, mais uma participação aqui dentro desse nosso evento, mas estamos de volta. E hoje vamos mergulhar fundo no mundo do áudio, desvendar todos os pormenores, como as pessoas estão ouvindo música, como elas estão se interagindo com notícias, assistindo e também ouvindo seus podcasts e tudo que rola nesses bastidores do segmento que mais cresce nesse mercado da publicidade. Para mim é um prazer, uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, mais uma quinta-feira, para podermos abordar temáticas importantes, relevantes para esse mercado de rádio. Eu sou Felipe Rosa, diretor executivo aqui da Connect Mix, e hoje vamos tratar sobre o futuro do áudio, rádio, streaming e a revolução no áudio digital, levando em consideração você, emissora de rádio, tudo que você precisa coletar, aprender, extrair esses insights, colocar em prática no dia a dia dentro da sua emissora para poder deslanchar, surfar a onda que está não só surgindo, mas que já está derrubando várias e várias emissoras no mundo afora. Hoje nós vamos tratar sobre os dados que foram levados em consideração uma pesquisa nos Estados Unidos, mas calma aí que nós vamos atrelar esses dados, essas informações e os principais insights que nós vamos já extrair de imediato aqui no Brasil, levando sempre em consideração que o mercado norte-americano sempre nos inspira, inclusive boa parte dos dados que nós levamos em consideração aqui no Brasil, inicialmente, eles partem lá dos Estados Unidos e refletem diretamente aqui dentro do nosso mercado. Para você, emissora de rádio, que ainda não faz parte da nossa comunidade, do nosso grupo do WhatsApp, escaneie agora mesmo esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, o grupo do WhatsApp da Connect Mix é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, muito pelo contrário, nós utilizamos estritamente para fazer os comunicados referenciando ao nosso Connect Rádio. Então, escaneie esse QR Code e venha fazer parte da nossa comunidade. Inclusive, agora há pouco, cerca de 45 minutos atrás, mandamos a mensagem ali no grupo do WhatsApp falando a temática do dia de hoje. Então, para você que faz parte do nosso grupo, em primeira mão, você já tem o informativo, além de receber os lembretes, avisando primeiro sobre a temática e segundo, até o link para você participar ao vivo aqui com a gente. Para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar. Compartilhe essa informação, compartilhe esse conhecimento com as outras pessoas que atuam contigo aí dentro da sua emissora e também com toda a comunidade, com todo o pessoal que vocês conhecem, que dependem e que emanam diretamente esse mercado de mídia, levando sempre em consideração que o rádio, ele vai muito além da informação, ele vai muito além do entretenimento. O rádio é cultura e, consecutivamente, o rádio, ele educa, o rádio, ele tem o poder de levar o ensino para aquelas pessoas que muitas das vezes, às vezes não têm nem acesso à internet. Hoje, tratando diretamente sobre o futuro do áudio, quero até fazer uma já breve consideração desde o início. 2 semanas atrás, no Connect Rádio 40, tratamos sobre o podcast. Inclusive, um tema que foi muito demandado lá dentro do SXSW, o maior evento de mídia e de entretenimento do mundo, evento que aconteceu no Texas. Então, para você que não assistiu o Connect Rádio 40, depois retome para poder, inclusive, obter insights e dados que trazem com mais clareza o quão grande, o quão forte o podcast, o cenário de podcast cresceu no mundo como um todo, e inclusive foi o meio que mais cresceu no ano de 2024. Dentro dos meios de mídia, percentualmente falando, podcast foi o canal que mais se disparou em vista no cenário de mídia no ano de 2024. Mas, tratando diretamente agora sobre o áudio digital, o futuro, como que isso pode perdurar pelos próximos anos, pelas próximas décadas, e quem sabe isso já possa vir a transformar diretamente a sua emissora de rádio nesse ano de 2025, é isso que você vai conferir nesse nosso vídeo de hoje. Eu vou trazer dados
do The Infinity Dial 2025, um estudo que foi recém-lançado, recém-apresentado pelo pessoal da Edison, e, quando eu digo que foi recente, foi lançado no dia 20 de março, então está muito recente. Um estudo aí com menos de 2 semanas que foi previamente disponibilizado. Lembrando, o The Infinity Dial foi um estudo realizado nos Estados Unidos, entrevistando mais de 1.000 pessoas, totalizando um total de 1.006 pessoas, e dessas 1.006 entrevistas que foram aplicadas no formato via telefone, a gente já começa a notar uma transformação, inclusive, nos formatos de pesquisa. Quase 4 vezes mais pessoas foram entrevistadas de modo online em comparação com um método, eu vou dizer, offline, que seria pelas ligações. Quando a gente compara os estudos ao longo dos últimos 10 anos, a gente vê uma transformação digital gigantesca. Aqui, por exemplo, né, vamos levar em consideração que quase 4 vezes mais pessoas foram entrevistadas de modo online em comparação com o método offline. Então, totalizando um volume total de 5.020 pessoas acima de 12 anos foram entrevistadas para poder entender e racionalizar um pouco melhor o perfil de consumo de áudio. E pasmem, nos últimos 10 anos, o consumo de áudio digital cresceu numa volumetria jamais imaginada ao longo dos últimos 10 anos. O áudio digital, ele não só já se desponta, como ele já começa literalmente a competir com o áudio offline nos Estados Unidos. A briga já está praticamente, vou até usar essa expressão, pau a pau. O maior crescimento, o maior ápice de consumo de mídia digital, nós estamos acompanhando ao longo dessa última década. E se a sua emissora de rádio não estiver preparada para essa mudança no perfil de consumo, a sua emissora vai ficar para trás. Caso já não tenha se perdido com o passar dessa evolução, com o passar dessa digitalização. Inclusive, o The Infinity Dial, ele trata bastante o consumo digital nos carros, nos veículos, que sim, eu concordo plenamente, ainda assim, o consumo de dial na frequência FM dentro dos veículos, ele ainda ocupa a primeira cadeira, mas logo na sequência já vem o áudio digital. Inclusive, cada vez mais, com a democratização, inclusive hoje os veículos automotores, eles já surgem já de fábrica, a maior parte deles com multimídia, com central multimídia. E nessas próprias centrais multimídias, hoje é muito comum já ter o Apple Car, o Android Car, e consecutivamente toda a conectividade que esses carros acabam fazendo passam a ser no meio digital. Levem sempre em consideração que ainda os veículos automotores também possuem a sua antena lá para poder fazer captação FM e tudo mais, se tem um consumo gigantesco, mas aqui dentro do Connect Rádio nós já até falamos, já tem veículo automotor que já surge de fábrica sem a antena, né, para captação de rádio, e inclusive já tem veículo que mesmo com as centrais multimídias, se a sua emissora não coloca, né, não tem um RDS para poder transmitir qual é o nome da sua emissora, já tem veículos que, por exemplo, não aparece nem mais a frequência, a numeração da frequência. Então, consecutivamente, a sua emissora ela vai ficar no completo escuro, no vazio. A sua audiência ela não vai conseguir nem saber o nome da sua emissora. Ela literalmente vai ter que clicar num espaço vazio dentro da central e descobrir qual que é a emissora que ela está escutando. Vai ter que ficar esperando passar a vinheta da sua emissora. Então, a digitalização não é algo que vai acontecer. A digitalização já é algo real, já está no cotidiano. E ainda mais, o público jovem de hoje será o público adulto do amanhã. O público jovem de hoje tem um perfil de consumo diferente do público jovem de antigamente. As gerações estão se transformando. E essas mudanças,
elas literalmente, elas chegam com os dois pés na porta. Elas não esperam mais a adaptação. Hoje, as emissoras que, infelizmente ou felizmente, não se adaptarem para essa realidade, elas vão ficar perdidas no tempo. Elas vão ficar perdidas no tempo. Trazendo em quesito de dados, em volumetria, o crescimento de áudio digital nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 228 milhões de americanos. Eles ouviram áudio digital no último mês. Nós estamos falando de 79% da população norte-americana, ao longo dos últimos 30 dias, tiveram algum consumo de áudio digital. No Brasil, a gente sempre fala que o consumo de rádio está na casa ali dos 80%, 82%. Algumas pesquisas chegam a apontar até um número maior do que esse, 90% de consumo. Concordam comigo que, levando em consideração que lá nos Estados Unidos, 79% da população já faz consumo de áudio digital, essa pesquisa vou reforçar mais uma vez, é uma pesquisa norte-americana. Mas se a gente trazer isso para uma realidade brasileira, hoje, mais de 90% dos brasileiros possuem smartphone. Inclusive, no Brasil existe mais smartphone do que brasileiro. Tem mais celulares digitais, né? Então, não, quando eu falo celular, não estou levando em consideração aqueles Nokias antigos, né, gente? Estou falando de smartphone. No Brasil, tem mais smartphone do que ser humano. Tem mais smartphone do que ser humano. O perfil de consumo de mídia aqui no Brasil, como vocês sabem, o Brasil é um dos países que mais consome mídias sociais, que mais está presente nas mídias sociais, ficando, em algumas pesquisas, atrás somente da Índia. Mas, aqui no Brasil, quando a gente leva em consideração que a população já está se adaptada para esse cenário da digitalização, onde até uma criança já possui um smartphone, o perfil de consumo de áudio aqui no Brasil, eu acredito que ele é maior, áudio digital, ele é maior do que esse 79%. Ele tende a ser maior do que esse 79%. 210 milhões de ouvintes consumiram áudio digital na última semana. Nós estamos falando que praticamente 90% das pessoas que consumem áudio digital dentro de um mês, ela chega a consumir dentro de um prazo de inferior a uma semana. Em resumo, já se tem uma quantidade muito significativa, muito relevante de audiência, de áudio digital, que não só escutam uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas já se tem uma frequência de modo semanal. Isso causa um impacto direto na sua emissora. Por que isso causa um impacto direto na sua emissora? O que nós precisamos sempre levar em consideração é que quem anuncia em emissora de rádio, ele não tem amor, prazer pelo rádio. Ele anuncia no rádio porque ele acredita que o rádio tem o seu público-alvo e que, consecutivamente, esse público-alvo, sendo alcançado por aquele material, por aquele spot, a citação, testemunhal, flash ao vivo, pit stop, qualquer outro produto da sua emissora, vai provocar um senso comum naquela população de que aquela marca ela é confiável. O rádio traz muito isso. E que, consecutivamente, se eu precisar comprar um remédio e se eu ouvir a propaganda da farmácia A ou da farmácia B dentro da emissora, é provável que eu vou consumir, que eu vou comprar um remédio dentro dessa farmácia A ou dentro da farmácia B. O que eu quero trazer para vocês é que quem anuncia em rádio também anuncia em outras mídias. Por quê? Porque cada vez mais perfil de compra em emissoras de rádio, ele começa a também fazer consumo em outros grupos de mídia, em TV, em jornais, em revistas, em podcasts locais, talvez até podcast nacional, mas também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, X, o Kawaii ou qualquer outra mídia social. Nós estamos falando, nessa pesquisa, um dado onde 79% da população consumindo áudio digital
é um número muito relevante. A grande maioria do norte-americano já tem isso por hábito. E aqui mora uma super oportunidade para aquelas emissoras que, né, têm vocação para tal. Para aquelas que já têm o seu streaming de qualidade, para aquelas que já têm o seu aplicativo, que já tem um conteúdo exclusivo, que já é transmitido, já focando nesse perfil de consumo digital, sua audiência no meio digital, mora oportunidade para sua emissora comercializar produtos no meio digital. Ah, Felipe, mas no meu Media Kit já tem, talvez com a estratégia errada. Ah, mas eu já estou vendendo mídia nas minhas redes sociais. Sim, talvez a estratégia não esteja tão eficaz. Hoje, eu ouso afirmar que facilmente metade do faturamento de uma emissora já pode vir do meio digital. Já é possível, levando em consideração o próprio streaming da emissora, o aplicativo da emissora, várias emissoras já possuem aplicativo, além de criar conteúdos nas suas redes sociais, dentro dos seus sites, dos blogs e assim por diante. Mas aquela emissora que fica aguardando a oportunidade, onde o cliente chega e fala, eu quero comprar a sua rede social, eu quero estar dentro da sua mídia social, eu quero estar dentro do seu site. Dificilmente o cliente ele chega já com esse viés. Principalmente o cliente local, o anunciante local. Agora, baseado em um discurso comercial, em uma estratégia comercial, você pode e irá conseguir obter resultados muito eficientes na mídia social. E em todos os possíveis canais de comunicação onde o seu áudio esteja no formato digital. E tem muita emissora, a grande maior parte, vai lá, faz o seu investimento num streaming, investimento barato, mas que muitos falam que é caro. Sei de emissora que paga aí 150, 200 reais por mês para poder ter um stream e acha isso caro. E perdem a oportunidade de ter um streaming de qualidade, às vezes investir mais 100, 200 reais e ter um streaming de qualidade. E você vai ter 99,999% de conectividade. Seu stream não vai cair. E enxerga todo esse cenário como um custo da emissora. Se você não tiver nenhum anunciante que te paga um adicional, um extra ou um valor à parte para poder estar somente ali na sua mídia digital, no seu streaming, aí eu concordo, é um custo. Agora, aquela emissora que enxerga isso como oportunidade, ela literalmente faz o investimento. E aí, 400 reais, 500 reais para ter um streaming de qualidade, para poder comercializar espaços, inclusive dentro do seu streaming, já passa a ser um investimento muito barato, pífio, em vista do retorno que vocês vão conseguir obter. Quando a gente fala de consumo de áudio digital, ainda assim, o consumo de rádio nos carros, nos Estados Unidos, 74% do consumo vem do AM/FM, do meio tradicional. Agora, pasmem. O áudio online nos Estados Unidos já simboliza 55% do consumo. Os podcasts, 31%. E o perfil de consumo dos jovens, e aí eu sempre falo, né? Nas pesquisas jovens é de 18 a 34. Eu já falo que depois dos 25, e tem gente que depois dos 20, e alguns até depois dos 18, é adulto, né? Mas nas pesquisas de 18 a 34 anos, 82% preferem áudio online, em comparação aos 54% que preferem ouvir rádio. Em resumo, nos Estados Unidos, os jovens já consomem muito mais áudio online do que rádio. Lembrem sempre, dos 18 aos 34 anos, muito provavelmente é um perfil que o seu anunciante, ele quer anunciar.
Os idosos nos Estados Unidos, levando em consideração população acima dos 55 anos, no Brasil 60, né? Então, os idosos nos Estados Unidos, 84% do consumo é rádio e 31% é áudio online. Ah, mas aí a gente deu o troco, né? Sim, deu um troco, mas qual a população que tem a maior faixa etária aqui dentro desse estudo? Os jovens, de 18 a 34. E, consecutivamente, já se consome mais áudio online do que rádio. E quando eu falo rádio, eu estou falando na radiofrequência, tá bom? Então, se isso já é um dado, já é um número extremamente expressivo lá nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que isso irá respingar aqui no Brasil. E aí, diferente de alguns digitais influencers, de outros comunicadores, que sempre tentam e geram conteúdo, e estão certo, tá? Não estou dizendo que está errado, que geram conteúdo nas mídias sociais, falando, pessoal, rádio tá bombando, o negócio tá explodindo, tá tudo mil maravilhas, e vamos lá, tá... 82% da população de 18 a 34 anos nos Estados Unidos preferem áudio online e apenas 54% acaba preferindo ouvir conteúdo no rádio. Ou seja, já está chegando a preferência do rádio, já está praticamente metade do perfil de consumo. Invista sempre no áudio online. Invista, e quando eu falo investir, é fazer literalmente um investimento. Não é simplesmente colocar, como eu disse, vou pagar R$100, R$150 aqui numa plataforma de streaming que meu conteúdo já vai lá para o meu site. Gente, áudio digital não é basicamente você colocar um player de áudio no seu site. Quantas pessoas acessam o seu site? Dezenas, centenas, milhares? Você precisa ter esse dado, você precisa ter esse número. Os próprios streams, né, os fornecedores de streams, eles já dão acesso a essa, nem todos, né, mas boa parte deles já dão acesso a essa informação para vocês. E se você ficar nessa paranoia de, não, eu já tenho áudio digital, no meu site já tem o playerzinho do meu streaming. Cara, dentro do carro, que hoje é o maior perfil de consumo de rádio no mundo, né? O maior consumo de rádio no mundo é nos veículos. É onde as pessoas passam mais tempo consumindo, inclusive. Lá não tem como a pessoa acessar o seu site. E se você acha que a pessoa vai entrar no celular dela, entrar no site da sua emissora e dar play no áudio, compartilhar o Bluetooth com o carro para ouvir a sua emissora, não vai não. Não mesmo. E aí eu trago um cenário extremamente otimista aqui para vocês, tá? Levando em consideração que, sim, o consumo de áudio vem aumentando, sim, o consumo de rádio, ele também vem aumentando, mas, estrategicamente falando, a população mais jovem acaba preferindo consumir a rádio de modo online, e se esse rádio for consumido dentro dos carros, dos veículos, a sua rádio precisa estar preparada para estar junto aos agregadores. E dentro dessa era de conectividade, nos Estados Unidos já existem mais de 262 milhões de smartphones, 170 milhões de fone Bluetooth, 75% das casas nos Estados Unidos já possuem Smart TVs, já tem mais de 78 milhões de smartwatches, inclusive já dentro dos smartwatches já é possível, inclusive, você ouvir até rádio, né? Os smart speakers, ou seja, as Alexas, os Googles e assim por diante, já existem mais de 101 milhões. Gente, isso é mais de um terço da população norte-americana já possui os smart speakers. Aqui no Brasil, inclusive, a maior parte das emissoras não estão nem na Alexa. E hoje isso é muito barato para você estar presente dentro desses grupos de comunicação. O rádio, ele não pode mais depender apenas da antena. Ele deve estar presente em todos os dispositivos. Tem que ser multicanal e tem que ser fácil. Tem que ser acessível de encontrar a sua emissora. Não ache que o seu ouvinte vai entrar no site da sua emissora, apertar no player, conectar o Bluetooth no carro
e aumentar o volume para escutar a sua rádio dentro do site da sua emissora. Não vai. Não vai. Não mesmo. Nunca fizeram isso. Vai ser agora que vai fazer. Então, explore principalmente as mídias que possam, né, agregar valor para a sua emissora. Pra vocês terem uma ideia, em 2023, 26% dos carros possuíam CarPlay ou então um Android Auto. Em 2024, tivemos um salto de 26% para 32%. 32%. E já nesse ano de 2025, já no inicinho de 25, a gente já viu um salto para 40% dos veículos. 40% dos veículos já possuem CarPlay ou Android Auto. E aqueles veículos um pouco mais antigos, que vieram de fábrica sem o CarPlay e o Android Auto, que hoje a população comumente já faz? Troca a central multimídia, porque hoje é muito fácil você fazer isso, inclusive com essas Shopee da vida, com AliExpress, os caras estão literalmente importando multimídias chinesas que se adaptam para a realidade de qualquer veículo. Inclusive, veículos antigos, antes aí dos anos 2000, muitos deles já até têm central multimídia. E dentro dessas centrais, já vem com CarPlay ou com Android Auto. Nesse caso, né, geralmente vem com os dois formatos. Né? Então, se a pessoa tem um celular da Samsung, vai conectar. Se o cara tem um iPhone, também vai conectar. E agora também já tem até as modificações, né, as atualizações que dá para fazer dentro das centrais. Então, até as centrais antigas de Mercedes, de BMW e até Chevrolet, você já consegue fazer uma atualização dentro da central e sem ter que trocar a central multimídia, você já consegue ter acesso ao CarPlay e ao Android Auto. Boa parte dessa mudança de perfil de consumo, inclusive, é porque antigamente, né, todo mundo aí eu acredito que vai lembrar, comumente a gente comprava os GPS para poder colocar dentro dos carros. Né? Então, você comprava a telinha lá de GPS e colocava. Hoje em dia, eu não vejo mais. Talvez nesses importados da vida aí as pessoas ainda até vendam, mas hoje é mais barato você comprar uma central multimídia e mais prático, né, de instalação. É mais prático, mais fácil, mais viável, mais rápido e muito mais barato você comprar uma central multimídia do que você tentar se adaptar para aquela realidade antiga de comprar e instalar um GPS. E que todo ano você tinha que ir lá naquela lojinha para poder fazer atualização, porque o mapa ficava desatualizado. Então, hoje não. Já com essas multimídias, que já vem já nativamente com o Waze, por exemplo, aquilo ali é atualizado em tempo real. Inclusive, as pessoas já têm informação se uma via está travada ou não, qual que é a via de melhor acesso. E aí, com essa mudança de perfil de consumo da parte de geolocalização, dos GPS para os Wazes da vida, as pessoas estão se adaptando para um cenário de consumo de mídia digital, do áudio digital. O Apple CarPlay teve um salto no último ano de 16% para 22% no perfil de consumo. O Android Auto de 10% para 13%. E no uso combinado de 24% para 33%. O ouvinte, cada vez mais, ele está digitalizado. Digitalizado. E aí o que eu, inclusive, comentei já por 2 vezes aqui dentro do nosso Connect Rádio, as emissoras acreditam que somente com aquele streaming mequetrefe lá dela vai funcionar. Não vai. Não vai. Não vai. E digo mais, boa parte das emissoras são penalizadas dentro das fiscalizações, dentro das auditorias de mídia, por conta de streaming mequetrefe. Já coloquei um mequetrefe aqui bem no inglês, né? Para não abrasileirar demais. Então, sabe aquele stream safado que tem dentro das rádios e que entra um auto DJ quase sempre? É isso que acaba... Segurei aqui para não xingar. É isso que acaba estragando aí a boa parte das campanhas que são fiscalizadas e auditadas. E aí quero abrir um parêntese aqui dentro do nosso conteúdo. Você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix,
Gente, muito simples. Basta acessar parceiros.connectmix.com. Caso a sua emissora ainda não tenha acesso, basta clicar como nova emissora. Você vai preencher um formulário. No dia seguinte, já dependendo, né? Se você preencher isso na parte da manhã, na parte da tarde mesmo, seu acesso já está liberado dentro da plataforma. E nós vamos fazer o convite para você estar não só como uma rádio monitorada pela ConnectMix, mas sim como uma rádio homologada. Lançamos uma nova plataforma, essa plataforma foi lançada no meio do ano passado, trazendo novas funcionalidades, novas aplicações, tudo isso 100% pensado para trazer mais produtividade para dentro da sua emissora. Os principais dados. Nós acreditamos tanto no mercado de rádio que nós não só ficamos aí, a gente acredita, a gente apoia, estamos juntos. Não, a gente está investindo. A nossa ferramenta está aqui hoje para poder agregar valor dentro da sua emissora. Nós estamos levando monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas e auditadas dentro da sua emissora. Relatório de todas as execuções musicais, facilita, é uma mão na roda. Aquelas emissoras que ficam aí pelejando para tentar criar os relatórios das músicas que foram para o ar. E eu sei, tem sistema de OPEC, vocês conseguem extrair essas informações, mas daquelas músicas que foram programadas, aquilo que foi para o ar, sem estar na programação, você não vai ter essa informação. No nosso sistema vocês conseguem. Acompanhamento no mapa de conferência diário, vocês conseguem visualizar diariamente tudo que está acontecendo. As campanhas estão sendo auditadas e como vocês estão pontuando, se está acima, se está abaixo. Os principais lançamentos musicais da semana, as gravadoras mandam esse conteúdo para a gente, com muito carinho a gente disponibiliza ali dentro da nossa ferramenta. Download de materiais, tanto musicais quanto material publicitário. Acesso ao nosso ecossistema de aplicativos, nossos Connect Apps e mais conteúdos e palestras, e tudo isso de graça. De graça. Enquanto a nossa concorrência cobra a mensalidade de vocês para ter acesso dentro da plataforma, nós oferecemos isso de graça. De graça. E em menos de 2, 3 cliques, você extrai qualquer informação dentro da nossa tela. Muito prático, extremamente organizado, muito bem organizado, diga-se de passagem, para poder facilitar o seu dia a dia. E não basta ser uma rádio monitorada, né? Eu digo, hoje a ConnectMix monitora 6.000 emissoras de rádio, tudo isso em tempo real. Mas fica aberto o convite para você estar com uma rádio homologada. Basta escanear esse QR Code. Pegue seu smartphone, abra a câmera, escaneie esse QR Code. Vai abrir uma Google Agenda. Você vai selecionar o melhor dia e o melhor horário. Em menos de 15 minutos, nós iremos atualizar o aplicativo dentro da sua emissora. E aí, sabe aquele streaming mequetrefe? Aquele streaming quase que é de graça, que você usa aí dentro da sua emissora? E que, na maioria das vezes, fica aí no alto DJ e que acaba arregaçando, para não falar outra palavra aqui, começa com F, acaba estragando toda a campanha aí dentro da sua emissora. Traga segurança, seja uma emissora homologada, é de graça. Basta selecionar o melhor dia, o melhor horário, nosso técnico irá fazer um acesso remoto dentro da sua emissora e atualizar todas as informações necessárias. E aí, consecutivamente, você vai ter mais segurança, mais tranquilidade. Sabe aqueles e-mails da ConnectMix que ficam te cobrando campanha? Emissoras que possuem o nosso aplicativo atualizado, que são rádios homologadas, tem 50% menos solicitação de cheque. Então, isso reduz estrondosamente a volumetria de trabalho diário, constante, que a sua emissora tem que ter dentro das campanhas. Então, se você tem amor à sua OPEC, escaneie esse QR Code e seja agora mesmo uma emissora homologada pela ConnectMix. Voltando ao nosso assunto central, os podcasts eles tiveram um boom gigantesco no ano de 2024. Isso, boa parte, provocado por conta das emissoras de rádio que também começaram a veicular seus conteúdos no formato de podcast. Tem rádio, inclusive, que transmite conteúdo em formato podcast todos os dias. Tem rádio que faz conteúdo quinzenal, tem outras que faz mensal, semanal, fica ao critério de cada emissora. Mas, pensem, sempre, vocês já fazem conteúdo diário, vocês possuem uma mega estrutura, os melhores equipamentos possíveis para poder criar esses conteúdos. Nos Estados Unidos,
245 milhões de norte-americanos conhecem podcasts. Nós estamos falando que praticamente todo mundo que consome áudio digital nos Estados Unidos, todos os americanos que consomem áudio digital nos Estados Unidos, eles já sabem o que é um podcast. Olha a oportunidade. No Brasil, eu ouso afirmar, inclusive depois nós vamos trouxemos o Inside Audio 2024, assim que sair o Inside Audio 2025, a gente vai trazer esse dado preciso para vocês, o dado da Country Bop, apontando a quantidade, o percentual de brasileiros que já estão consumindo podcasts aqui no Brasil. Desses 245 milhões de americanos que conhecem podcast, 202 milhões já ouviram. 158 milhões ouvem mensalmente. Mais da metade, praticamente 60% dos americanos têm o hábito mensal de consumir podcast. 70% do consumo de podcast nos Estados Unidos é em formato de áudio. Aqui no Brasil, a gente tem aquilo, né, de ficar pensando que podcast é o Flow Podcast, o Podpah, que concordo, são os maiores canais aqui no Brasil, inteligência limitada, e as pessoas assistem isso no YouTube. A gente tem esse viés, né? E aí eu tô falando eu tô considerando nós brasileiros, eu não tô falando nós, grupo de comunicação, tá? Nos Estados Unidos, a grande maior parte do consumo de podcast é em áudio. E onde que eles consomem esses áudios? Em várias plataformas. E apenas, e eu vou colocar apenas, já é mais do que 50%, né? Mas apenas 51% do consumo de podcast nos Estados Unidos é em formato de vídeo. Ou seja, tem muito mais gente consumindo podcast somente ouvindo do que assistindo. Inclusive, estou muito ansioso para vir um Inside Audio 2025 para balizar, inclusive, como que está se perpetuando no Brasil. Porque aqui a gente tem um senso comum que podcast é mais consumido em formato de vídeo do que em formato de áudio. E as plataformas que comumente são utilizadas para consumo de podcast nos Estados Unidos, 33% é o YouTube, o Spotify 26% e o Apple Podcast 14%. No Brasil, eu ouso afirmar que esses números eles devem ser bem parecidos no perfil de consumo, mas eu vou colocar uma estrelinha no Spotify, onde uma parte das rádios acabam não explorando o Spotify aqui no Brasil. E deveriam explorar mais. E aí eu não digo somente Spotify, o próprio Deezer, Palco MP3, as outras ferramentas que vocês podem vir a utilizar para poder transmitir também os seus conteúdos. No Brasil, o Spotify ele é muito bem utilizado por canais nichados. Inclusive, se vocês entrarem no Spotify ou no Deezer, tem canais, por exemplo, de podcast que só existem no Spotify. E que, inclusive, tem exclusividade, né, da chancela do Spotify. Eles não transmitem conteúdo em outras mídias. E já tem canais de YouTube, por exemplo, que transmitem conteúdo em podcast, no YouTube num formato e no Spotify em outro, com outros profissionais entrevistados, um outro perfil de consumo. E, consequentemente, é uma outra audiência. Reforço, as pessoas que comumente te escutam na radiofrequência nem sempre vão ser as mesmas pessoas que vão te assistir ou te ouvir nas mídias digitais, nas mídias sociais. O perfil de consumo da sua emissora de rádio, por exemplo, no Facebook, provavelmente é muito diferente do perfil de consumo do Instagram. E aí o que muitas das vezes eu vejo são emissoras que ficam replicando conteúdo. Produz um conteúdo para o YouTube e retransmite ele no Facebook, e retransmite ele no Instagram, e que retransmite ele dentro do seu streaming, dentro do site da emissora. Eu vou dizer que está errado, e muitas emissoras, inclusive, podem querer me sacrificar por esse posicionamento. Mas eu parto pelos princípios da comunicação. É muito chato você entrar dentro de uma mídia social que foi pensada, por exemplo, para engajamento, e você ter que tentar digerir uma informação que não é para engajamento. Um conteúdo forçado, sabe? Tanto que os anúncios, as propagandas comumente hoje são feitas dentro das mídias sociais. Há 5 anos atrás era em formato de imagem. Hoje em dia, o maior perfil de consumo é em formato de vídeo.
E o conteúdo que hoje que mais se engaja dentro das mídias sociais são os conteúdos de formato curto. Inclusive, isso nos inspira muito ao rádio, né? Tivemos aí um período passado onde, comumente, os anúncios eles atingiam aí coisa de 60 segundos, né, nas mídias sociais. 60, 90 segundos, 1 minuto e meio ali de conteúdo. Hoje não mais. Hoje, literalmente, cada vez mais as pessoas estão encurtando, tentando fazer conteúdo de 15 segundos, de 30 segundos, os famosos shorts dentro do YouTube, que inclusive o próprio YouTube ele paga os produtores de conteúdo para produzirem conteúdo em formato shorts, inclusive paga mais shorts do que o conteúdo no formato de conteúdo longo. Por quê? Porque o formato em shorts, os conteúdos pequenos, eles tendem a viralizar muito mais. Para assistir um conteúdo longo, por exemplo, como esse que nós estamos fazendo, aqui nós estamos trazendo um conteúdo educativo. Dá para se fazer isso em 15 segundos, em 30 segundos? É óbvio que não. Mas o que os canais fazem, né, que inclusive nós, Connect Mix, precisamos urgentemente começar a fazer? Fazer os cortes desses conteúdos. Porque sim, tem emissora de rádio que quer se inteirar sobre o assunto por completo. Mas vai ter profissional de rádio, por exemplo, o cara só tem 3 minutos para poder assistir um conteúdo. E às vezes ele só quer pegar esse trecho que nós estamos falando de podcast. Então vai lá, faz um corte desse conteúdo. A mesma coisa é dentro do canal de podcast de vocês, dentro do canal de YouTube de vocês. Lembrando, nós estamos falando sobre áudio digital. Então o conteúdo que você transmite na internet é um conteúdo digital. Levem isso em consideração. E reforço, emissoras, profissionais que não assistiram Connect Rádio 40, nós trouxemos aí 2025, o ano do podcast. O que significa para o rádio? Foi um tema muito demandado dentro do SXSW 2025, evento recém-finalizado, né? Aconteceu no mês passado. Então, se a sua emissora ainda não explora essas oportunidades, depois acesse dentro do nosso canal no YouTube. Inclusive, tem a nossa playlist, se inscreva lá na playlist, porque sempre que surgir um novo conteúdo, você também vai ser notificado. Né? Então, na playlist do Connect Rádio, tem desde a primeira edição. Quem usa o quê? Plataformas de áudio digital. 87% das pessoas conhecem o Spotify. Nos Estados Unidos tem uma plataforma que é muito conhecida, que é o Pandora. 85% dos norte-americanos, eles conhecem o Pandora. Praticamente pau a pau, né? É uma briga ferrenha ali de branding do Spotify com o Pandora. Mas quando nós levamos em consideração ao consumo, a utilização, o Spotify tem o dobro de consumo em relação ao Pandora. E já o YouTube Music, que está, né, cada vez mais se expandindo aqui no Brasil, ele já está praticamente ali na cola do Spotify. Então isso também é uma tendência aqui para o Brasil. Cada vez mais nós, brasileiros, consumimos o YouTube Music. Lembrando sempre, né, boa parte do conteúdo do YouTube Music, ele se derivou do YouTube principal, principalmente as músicas, né, os clipes que deixaram de ter o formato de vídeo e passaram a ter somente o áudio. E por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, querem ouvir músicas, por exemplo, nos seus carros, e às vezes o cara não tem uma conta no Spotify, uma conta paga, e ele não quer ficar ouvindo as propagandas. Ah, Felipe, mas o YouTube Music ele só funciona no modo pago. Ah, e tem as propagandas ainda que dentro do canal do YouTube tradicional já tem. Sim, o YouTube enxergou. Se o Spotify está crescendo, mesmo tendo essas propagandas, por que eu não posso fazer isso no formato de áudio? O YouTube, literalmente, correu na cola ali do Spotify, literalmente. Passa a brigar aí por esse cenário de domínio do áudio digital em consumo dentro dessas plataformas de streaming. E lá nos Estados Unidos, 77%, a grande maior parte do perfil norte-americano conhece o iHeartRadio. Aqui no Brasil, nós temos, inclusive, um grandíssimo, né, agregador para as emissoras de rádio, que é o Tudo Rádio. Que hoje, comumente, as pessoas baixam, né, o Tudo Rádio para poder ouvir rádio no seu celular, via aplicativo. E aí, mora outra oportunidade. Se a sua emissora ainda não está dentro desses principais agregadores, ela precisa estar. Segundo,
A sua rádio pode se posicionar de modo estratégico também tendo seu próprio aplicativo. Mas ter um aplicativo e basicamente só transmitir o áudio, poxa, para não xingar mais uma vez aqui. Cara, eu prefiro ter um outro aplicativo, um agregador que me traga muito mais informação do que o aplicativo da sua rádio. Então, aquelas emissoras que investiram no aplicativo simplesmente para poder colocar um player de áudio, cara, fracassaram. Bizarramente fracassaram. Agora, aquelas emissoras que criaram seus aplicativos e levaram mais conteúdo, não somente o player do áudio, opa, aí já começa a fazer sentido. Por quê? Porque você engaja muito mais. Hoje em dia as pessoas pensam 2, 3 vezes antes de baixar um aplicativo. Por quê? Porque já tem muito aplicativo no celular dela. E nem é por questão de espaço, né? Antigamente a gente sempre ficava pensando, para eu baixar esse aplicativo, eu tenho que desinstalar aquele joguinho ali, né? Tem que instalar aquela rede social que eu não uso mais. Hoje não mais. Hoje as pessoas elas estão optando por não baixar porque já tem aplicativo demais. Se perde naquele furdunço de aplicativos dentro dos celulares. Mas, se a sua emissora tem um aplicativo que é legal, que é interessante, que, por exemplo, tem sorteios, tem cupons, tem os famosos vouchers, né, de desconto, opa, aí já começa a fazer sentido. Já começa a fazer sentido. Mas, lembrem sempre, né, já tem emissora, inclusive, que já está 2, 3 passos à frente, que já estão pensando, como que eu vou estar dentro, o meu aplicativo vai ser compatível para estar dentro das centrais multimídias. E aí essas emissoras, que diga-se de passagem, são as maiores. Por que elas são as maiores? Primeiro, porque elas pensam muito à frente das outras. Segundo, porque elas têm um investimento, que elas têm um orçamento disponível para isso. Mas o principal, elas querem dominar o cenário nacional. As grandes marcas de meio de comunicação, elas sempre pensam em estar o máximo possível de tempo presente na vida da sua audiência. Isso é comum, inclusive, nas emissoras de TV, né, que migraram também para os streams, inclusive, boa parte das emissoras brasileiras que migraram e criaram seus próprios canais de streaming, estão tomando um prejuízo gigantesco por conta do alto investimento. Quando eu falo alto investimento de desenvolvimento em si, mas de servidores também, né? Diferente de consumir rádio ou TV por antena, que literalmente, cara, é só você transmitir o conteúdo, você gasta com energia. Agora, nos formatos digitais, não, você gasta com servidores. E é muito caro. Hoje é muito mais caro para a Globo uma pessoa está assistindo o Globoplay do que assistir a Globo pela TV mesmo, pela TV digital. É muito caro, muito caro. Mas, lembrem sempre também que o Spotify, o próprio Deezer, o Amazon Music, o Apple Music, a própria Netflix, eles tomaram muito prejuízo. Mas hoje já são indústrias, né, que literalmente movimentam dezenas de bilhões de dólares todos os anos, e já é uma indústria extremamente lucrativa. Oportunidades e ameaças para o rádio, já partindo aqui para os nossos finalmente. O rádio em 2025, ele precisa se reinventar. Ele precisa ter um streaming de qualidade. E ele precisa, o máximo possível, estar integrado aos principais agregadores e aos principais meios que, de fato, possam provocar alguma revolução, alguma transformação para a sua emissora. E aqui, diferente do que geralmente é comentado e é falado, que o rádio vem se transformando, vem se digitalizando, eu concordo. Realmente, o rádio possui uma tecnologia fabulosa, mas nem todas as emissoras se transformaram. Tem muita emissora que está parada na década de 60, na década de 70, que investiu basicamente só no transmissor ali e nada mais. Mal investiu dentro do seu estúdio. Não tem uma programação diferente. O rádio, ele ainda lidera o perfil de consumo dentro dos veículos. Mas hoje, ele já divide esse espaço com o digital. Levando em consideração a população jovem, tem 30% a mais de consumo de mídia digital dentro dos veículos do que de consumo de rádio por antena, pelo DAI. Os jovens estão escutando não somente dentro dos carros,
mas nos seus próprios smartphones, dentro dos seus laptops, notebooks e whatever. E cada vez mais as pessoas estão consumindo conteúdo nos YouTubes da vida, nos Spotify da vida, e se a sua emissora não estiver presente, não estiver integrada a esses devices consecutivamente, vocês vão ficar fora. Uma grande aposta que se tem dentro do mercado são os receptores híbridos, unindo o tradicional com o digital. Mas a gente não pode ficar ao esmo, simplesmente esperando para ver, sentado na janela, olhando para o lado de fora, esperando o que vai acontecer. Não, nós precisamos transformar, nós precisamos reinventar o formato de se consumir essa mídia digital, de se consumir a mídia tradicional aqui no Brasil. É preciso se adaptar. O rádio ele tem que ser multiplataforma. O rádio precisa se tornar cada vez mais interativo. O que o rádio fez na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90, para os anos 2000 é completamente diferente. Inclusive, até brinquei dentro de um dos Connect Rádios, que lá na frente o meu neto, o meu bisneto vai falar, vai me referenciar como se eu tivesse existido na década de 10, na década de 20. E é bizarro a gente pensar isso, né? Mas é um novo milênio. Novas décadas estão surgindo. Então, você, emissora de rádio, que está presa, travada no tempo, que mal tem um streaming, e quando tem um streaming de baixíssima qualidade, invista na qualidade do seu áudio digital. E quando eu falo investir, não é simplesmente pagar uma mensalidade para se ter um streaming. É agregar valor, é ter uma interatividade diferente, é produzir conteúdos específicos para mídias específicas. Cada vez mais ser multiplataforma. Ser uma rádio homologada pela Connect Mix, além de ser algo que é de graça, traz mais visibilidade para a sua emissora. Eu sei que boa parte das emissoras, inclusive, tem parcerias com agências, com grandes representantes, com birôs de mídia e assim por diante. Por que não cada vez mais estar próximos das grandes empresas de tecnologia que destinam não só o conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, mas que trazem plataformas, que trazem insights, que trazem tecnologias, revoluções para esse mercado. Contem com a Connect Mix nesse quesito. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês. E são 4 passos para resumir tudo que nós tratamos aqui dentro do nosso Connect Rádio 41. Primeiro deles, vocês precisam fortalecer essa presença no digital. Precisa criar conteúdo on demand. Então, foi-se a época que as pessoas entravam, ligavam o rádio para somente escutar o que está acontecendo naquele momento. Hoje em dia as pessoas vão no YouTube para procurar conteúdos específicos. E se a sua emissora produz conteúdo específico, a sua audiência vai encontrar esse conteúdo. Entre em agregadores. Vocês precisam estar. Quem não está no Tudo Rádio, no aplicativo do Tudo Rádio... Trava a língua aqui agora, né? Quem não está no aplicativo, por exemplo, do Tudo Rádio, para ontem. Adapte a sua estratégia. Não basta investir, não basta estar próximo de quem faz a mudança. Se a sua emissora não tiver uma estratégia assertiva, com uma bússola, com um norte muito bem definido, inclusive estratégia é isso, tá? Estratégia é fazer uma aposta, é apontar para uma direção, criar todo o âmbito, imaginar esse cenário, estratificar isso, documentar, registrar, não dá para ficar somente na cabeça. Documenta, escreve, chama o seu sócio, chama os diretores, chama o OPEC, chama o programador, chama o radialista, chama todo mundo para repensar, redefinir, remodelar. Ah, Felipe, mas já estamos em abril, eu vou deixar para dezembro, para pensar janeiro 26. Cara, estratégia você pode mudar a qualquer instante. Agora, o ponto é, não dá para você ficar mudando de estratégia sem colocar a estratégia em prática, né? Eu vejo muitos profissionais no mercado fazendo isso. Pensa, documenta, registra, coloca lá no papel, nem coloca o carro na rua para poder exercitar aquela estratégia e já fala, a estratégia não deu certo. Mas nem tentou, nem testou, nem validou. Não tentou um Media Kit de um formato diferente. Existem vários consultores no mercado que podem auxiliar vocês nesse quesito.
Mas eu garanto para vocês, se vocês assistirem do primeiro ao último Connect Rádio disponível para vocês dentro da nossa playlist no canal do YouTube, vocês já vão ter uma mentalidade diferente. Já vai ter, no mínimo, pelo menos uns 2 a 3 insights por Connect Rádio. Ou seja, já dá para ter mais de 120 insights só dentro do Connect Rádio para como que você pode mudar o posicionamento e as definições de futuro da sua emissora de rádio. O rádio ele segue forte, mas o comportamento do ouvinte mudou. Estar no digital é urgente, não é mais opcional. Você não tem mais essa opção de, será? Não existe mais essa opção. Não existe. A sua emissora de rádio hoje, ela compete com o digital influencer da sua cidade. Ela compete. Por quê? Porque o digital influencer da sua cidade talvez tenha até mais anunciante, tem mais parceria do que a sua própria emissora de rádio. Agora, tem emissora de rádio que enxergou isso como oportunidade e chamou os principais comunicadores da cidade, independente se o cara é formado em rádio ou não, e trouxe para dentro da emissora, adaptou, inclusive, todo o seu cenário de comunicação, e que hoje atrai, tem um olhar atento dos jovens. Inclusive, tem um programa fantástico, 2, né, que eu admiro assim demais, que tem um apreço gigantesco pela população jovem. O Pânico já está há décadas no mercado, e o Pretinho Básico. Até criança acaba consumindo conteúdo. É rádio. Nasceu do rádio. Nasceu no rádio, está no rádio, mas não se limitou ao rádio. Literalmente, virou conteúdo multiplataforma. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Encerramos aqui mais uma edição do nosso Connect Rádio. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação. Quinta-feira que vem tem mais conteúdo fresquinho aqui para vocês, dentro do nosso Connect Rádio. Muito obrigado e bora faturar!